Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, mais uma vez temos a oportunidade de celebrar a quarta-feira de cinzas. Interessante que, liturgicamente falando, esta não é a celebração mais importante do ano litúrgico. Porém, ela é a mais concorrida, uma das mais procuradas, porque celebramos hoje um mistério que está intimamente ligado com a nossa humanidade mais profunda. Nós somos formados ou feitos de uma estranha fragilidade, que ao mesmo tempo nos fascina e nos assusta. Somos pó, somos barro, somos limitados. Mas a vida seria amargurante se ela fosse limitada a esta contingência, se nós fôssemos limitados ao pó. Mas na verdade, queridos irmãos, queridas irmãs, o que dá sentido à nossa vida, dizia Adélia Prado outro dia numa entrevista, o que dá sentido à nossa vida é maior do que a própria vida. Por isso nós carregamos nesta nossa limitação, nesta nossa fragilidade, um mistério precioso, ou se quisermos usar as palavras do apóstolo São Paulo, um tesouro em vasos de barro. Neste vaso de barro, neste pó que somos cada um de nós, nós carregamos um mistério ilimitado, imensurável, sem medidas, que é o mistério da presença de Deus, que nos ilumina com a sua luz, com a sua presença em nós. Por isso, apesar de sermos pó, nós somos um pó que brilha. E eu gosto muito de lembrar que há poucos dias, no carnaval, muitas pessoas usaram o glitter, a purpurina, que de algum modo servem como metáfora para isso que nós estamos refletindo. Nós somos pó que brilha, somos um grãozinho de poeira na imensidão do universo, mas somos queridos e amados por Deus. Ele quis que nós fôssemos luz, Ele quis que sua luz nos atravessasse, mas nós somos teimosos. Muitas vezes nós recusamos a luz de Deus. Por isso nós precisamos de conversão. Por isso todos os anos na quarta-feira de cinzas nós precisamos nos encontrar, nos reunir na igreja para nos lembrarmos de que nós somos pó, mas somos vocacionados para a luz. Por isso precisamos de conversão. Por isso precisamos mudar. Por isso precisamos transformar o nosso coração. Transformar, uma palavra muito importante na nossa caminhada quaresmal. Nós precisamos transformar. Todos nós precisamos mudar alguma coisa em nós. Não sei o que você precisa mudar nesta quaresma, se é um vício, se é uma atitude, se é uma palavra que você costuma dizer, se é algum lugar que você frequenta, mas alguma coisa, meu irmão, minha irmã, nós precisamos transformar no nosso coração. E falando em transformação, eu recordo-me de outra palavra que nós podemos usar nessa quaresma. Quaresma é tempo de revitalização.
Não sei se vocês já escutaram essa palavra, mas às vezes costumam dizer, né, quando vão fazer uma reforma num lugar, num espaço público, usam essa palavra: a praça será revitalizada, a rua foi revitalizada. Na Quaresma nós precisamos fazer uma revitalização interior. Só que para revitalizar o nosso coração, nós precisamos destruir alguma coisa em nós. Por isso que esse processo é tão doloroso, porque não é um processo de construção apenas, é um processo de demolição e de reconstrução. Rubem Alves, de um modo muito belo, vai dizer: só existirão borboletas se passarmos por longas e silenciosas metamorfoses. Revitalizar, fazer uma metamorfose. E aqui é interessante que a palavra metamorfose é parecida com a palavra metanoia, que dá origem à palavrinha conversão. Conversão é viver uma metamorfose, é viver uma revitalização, é viver uma transformação. Como nós vamos fazer isso? Primeiro, rasgando o coração. Muito forte isso que o profeta Joel fala: rasgai o coração e não as vestes. Rasgai a interioridade. É isso que nós somos chamados e convocados a fazer a cada Quaresma. Rasgar o nosso coração não para qualquer pessoa, mas rasgar o nosso coração para Deus. Olha, Deus já sabe das nossas imperfeições, das nossas misérias, talvez mais do que nós. Mas Ele, como é forte, profundo, poder dizer para Ele o que é que nós precisamos, o que é que nós queremos ser mudado, transformado, revitalizado em nós. São Paulo, na segunda leitura que nós ouvimos também hoje, vai dizer uma coisa que é muito forte. Muitas vezes nós ficamos protelando as nossas mudanças, as nossas metamorfoses, mas São Paulo vai nos dizer: é agora o tempo favorável, é hoje o dia oportuno, não vamos deixar para depois, nós somos pó. É hoje, agora, que nós precisamos começar a viver a nossa conversão. E a conversão é um processo diário, contínuo, e nós vamos viver por toda a nossa vida. Mas a cada ano nós precisamos, na Quaresma, de modo especial, viver com mais intensidade essa transformação. E Jesus nos apresenta alguns exercícios que são fundamentais para que nós possamos ser pessoas revitalizadas. Ele nos fala do jejum, da oração e da esmola. O jejum nos faz pensar no nosso relacionamento com nós próprios, naqueles vícios que nós temos. Santo Inácio de Loyola, grande santo da igreja, vai dizer que o verdadeiro e grande herói é aquele que vence a si mesmo. Tem muita gente que na Quaresma tem medo de mula sem cabeça, de assombração, não sei mais o que. Não precisa ter medo nada disso não. A gente precisa ter medo dos fantasmas que estão aqui dentro. Eu tinha um professor que falava: quem quiser ver assombração é só olhar no espelho. Mas não precisamos chegar a tanto. Mas nós precisamos ter medo daquilo que de feio existe em nós. Aquilo que de feio, que pode nos afastar de Deus. Por isso nós precisamos exercer, de algum modo, o jejum, para mostrar que nós somos os senhores da nossa vida. A oração nos coloca
na nossa relação com Deus. Nós precisamos rezar a todo momento para vencer os desafios da nossa jornada. Rezando já é difícil, não rezando fica mais difícil ainda. Mas nós colocamos tantos obstáculos para a nossa vida de oração, nós colocamos tanta dificuldade para rezar. É preciso que nós tenhamos um tempo para falar com Deus. E por fim, a esmola, que nos coloca na dimensão da caridade, da solidariedade. Nós não podemos ser indiferentes à dor de nossos irmãos e irmãs. E há quase 60 anos no Brasil, a Igreja nos propõe, dentro da Quaresma, a vivência da campanha da fraternidade, que este ano nos convida a refletir sobre o flagelo da fome, que ainda faz parte da vida de muitos brasileiros. Talvez nós que aqui estamos, nós que acompanhamos pelas redes sociais, somos privilegiados porque podemos escolher aquilo que nós queremos comer todo dia, mas há pessoas que não têm esse direito, que é um direito fundamental de cada ser humano. E muitas vezes nós desperdiçamos tanto alimento, nós jogamos tanta comida fora e esquecemos-nos das pessoas que não têm o que comer. Embora talvez nós não conheçamos na nossa rua, no nosso convívio, pessoas que enfrentam a fome, existem na nossa cidade. Tem crianças que não têm o que comer em casa e que precisam da alimentação que é dada na creche, na escola. Nós ficamos incomodados de ouvir e de falar essas coisas porque nós queremos colocar, para o escanteio isso. Nós queremos apresentar só as coisas boas, mas nos esquecemos que ainda existem pessoas nessa situação. Isso para falar da fome de comida, mas existem também outras fomes nas nossas famílias, na nossa igreja, na nossa comunidade. Há tanta pessoa com fome de afeto, com fome de ternura, com fome de um abraço, de atenção. E aqui é muito inspirador, porque o lema da nossa campanha da fraternidade é tirado de Mateus, capítulo 14, versículo 16, que é um trecho do milagre da multiplicação dos pães. Jesus, antes de multiplicar os pães, ele diz para os discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Essa frase é emblemática. Dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus não pede simplesmente para que os discípulos tirem do seu embornal, da sua sacola, da sua merendeira, alguma coisa para dividir. Ele pede mais: dai-lhes vós mesmos de comer. Mais do que dar o pão, nós precisamos ser o pão, ser o alimento, ser a presença. É esse o desafio que nós precisamos e podemos viver nessa Quaresma. Mas cada um, na sua interioridade, rasgando o seu coração, vai procurar perceber o que você precisa mudar nessa Quaresma, para que você possa viver essa metamorfose, para que nós possamos ser transformados na Páscoa de Jesus. E eu queria concluir com uma frase de outro grande mestre meu, Guimarães Rosa, ligando a nossa liturgia, a literatura, a existência, pensando nas revitalizações quaresmais e existenciais que precisamos fazer. No Grande Sertão Veredas, ele diz assim, através da boca de Riobaldo: o Senhor mire e veja, o mais importante e bonito do mundo é isto: as pessoas não estão sempre iguais,
ainda não foram terminadas, mas estão sempre mudando. Afinam ou desafinam, verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso me alegra montão. Quaresma não é tempo de tristeza. Quaresma é tempo de esperança. É tempo de olhar para dentro e perceber que nós vamos assim, afinando, desafinando, mas procurando viver esta metamorfose, esta conversão, iluminados pela palavra de Deus, até que possamos alcançar a nossa terra prometida, a nossa Canaã, que não é geográfica, mas que está no nosso coração. Esta é a grande viagem que nós podemos fazer nessa Quaresma. O Senhor nos ajude a viver esse desafio. Vamos concluir cantando: eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Mais uma vez. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Agora eu queria convidá-los a num instante de silêncio, para que cada um possa meditar naquilo que você deseja revitalizar em você, no seu coração, na sua vida, nesta Quaresma.